bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje eu quero fazer uns comentários aqui sobre a bolha nacionalista melancia, que é o imperialismo de sinal trocado, que é a galera que se diz soberanista, que fala que é nacionalista e não sei o que, combate o imperialismo americano, mas quando você pisca o olho, eles já estão vendendo propaganda russo-chinesa para você já, que é a famigerada defesa do mundo multipolar, onde é uma desglobalização, mas não uma nacionalização. É a defesa da divisão do mundo em blocos, e a qual o Brasil deveria se orientar pelo orientalismo. Eu não, assim, em matéria geopolítica, eu não acho que seja um problema a gente estar se aliando no bloco autocrático das não-democracias. Mas a questão é que a gente precisa ter muito cuidado com a forma que a gente toca as nossas relações internacionais. Porque uma coisa é a gente se aproximar de país X e Y para enfraquecer um inimigo maior. Outra coisa é a gente estabelecer laços comerciais de proximidade com outras nações. País que quer ser soberano tem que se afastar de qualquer tipo de potência imperialista. Não é você trocar um pelo outro. E nessas bolhas de quarta teoria política, né? Aquelas bolhas que nos perfis sempre tem a bandeirinha russa, da China, bandeirinha do Irã. Enfim, essa galera aí, ela é perfeita para te vender um discurso que você fala assim, nossa, são nacionalistas. Vão lá, pega obras nacionais de antropólogos brasileiros, colocam trechos, fazem comentários ácidos contra o imperialismo e a dominação econômica americana. Mas, quando você chega na página 2, você vê que o sujeito ele só quer trocar o senhor, não quer de fato libertar o país. Eu até separei aqui um tweet que eu gostaria de ler com vocês para a gente refutar isso aqui ponto a ponto. Mas antes da gente começar para valer esse vídeo aqui, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um gostei aí no vídeo, conferirem a inscrição, é de graça. Se possível, deixa um comentário que ajuda nos algoritmos aqui. E a gente ficou um tempo sem fazer live e tudo, então o algoritmo do YouTube está nos punindo. Então, vou pedir para vocês ajudarem compartilhando esse vídeo aqui. E se você quiser ajudar, de fato, um canal verdadeiramente nacionalista, sem se curvar a outros imperialismos, cogite aí fazer uma colaboração financeira, porque é a forma de a gente manter esse canal em atividade aqui. Então, tem a chave Pix na descrição. E também tem as opções aí de valeu demais ou se tornar membro do canal, que tem inclusive vídeos exclusivos no clube de membros, tá bom? Bom, terminando o jabá aqui, já passei minha sacolinha aqui, meu chapéuzinho. Temos aqui o seguinte tweet. Eu não vou divulgar aqui o arroba, porque eu não quero divulgar essa galera, sendo bem sincero. Então, mas olhem o nível. Tem um pessoal que se diz nacionalista, porém é anti-BRICS. Colocou até o emojizinho assim, envergonhado, com a mãozinha na cara. O Brasil não vai deixar de ser um país periférico por conta própria. Só dessa parte aqui, eu já acho muito complicado. Porque se você pega as principais teses do FHC, ele dizia exatamente isso. E o FHC é um expoente do neoliberalismo, é um social-democrata e afins, que ele foi a grande testa de ferro no processo de dissolução do Estado Nacional. Agora me diz, existe alguma substancial diferença da tese de interdependência dele, de alocar o Brasil na cadeia econômica mundial, a posição que atualmente ocupamos, totalmente desprestigiada, porque nós somos um país agroexportador e a qual os seus governos ali nos anos 90, Collor e FHC, destruíram a indústria brasileira. Qual que é a diferença disso para essa ideia de que o país só vai deixar de ser periférico com a ajuda de terceiros? Era exatamente isso que os neoliberais defendiam. Mas vamos lá, eu já vou pontuar um pouco melhor as diferenças dos discursos neoliberais para esses discursos multipolares. Mas, prosseguindo aqui com o tweet. Brasil não tem tecnologia para concorrer com os asiáticos. Brasil não tem população para concorrer com os asiáticos. Brasileiro não é disciplinado igual aos asiáticos. A única vantagem que o Brasil tem é recursos naturais. Se o Brasil quiser se tornar uma potência, vai ter que usar a potência do BRICS para se alavancar. Isso aqui está errado em tantos níveis que, para começar, nenhum país no mundo conseguiu se desenvolver
assim, se escorando em outro centro mundial, principalmente sem uma barganha minimamente pesada que comprimisse os centros contra a parede. A gente vai entrar aqui, a gente vai ler alguns trechos aqui do Adriano Benagnon que esclarecem isso muito bem. Nenhuma potência surge se ancorando nos outros. E aí vem a questão, quando ele está falando aqui de que o Brasil não vai sair da periferia do mundo por conta própria, ele elenca os recursos naturais do Brasil, porque a gente não tem população e nem tecnologia e nem disciplina igual a dos asiáticos. Vamos começar com esse ponto. Ele está querendo dizer o que então? Qual que era o nosso papel? Inclusive a gente tem palestras do Enéas que a gente reagiu aqui no canal, se quiser ver aí na aba ao vivo. Tem várias palestras do Enéas que a gente já assistiu, aqui eu assisti com vocês comentando. E ele apontava justamente isso. A forma como o Brasil está prostrado ao Ocidente, quanto exportador de minérios e da agricultura, pecuária, o agro como um todo, nós não temos valor agregado nenhum. E por conta dessa posição, a gente não consegue desenvolver tecnologia. A gente cria laços coloniais com os centros. Então, qual que é a diferença da gente sair de vender minérios e coisas do agro, commodities como um todo, para o Ocidente, para fazer exatamente a mesma função para o Oriente, para a China? Nada vai mudar. A tecnologia não vai surgir aqui, as indústrias não vão surgir aqui, e no máximo vão vir mais multinacionais para tolher o nosso mercado, para levar as nossas divisas para fora. Então, assim, a tese de que o país não consegue sair sozinho da periferia do mundo é ridícula, porque a única forma de sair da periferia do mundo é se isolando, é estando completamente apartado dos centros. Nenhum país no mundo, principalmente periférico, conseguiu boas relações com o centro, porque boa amizade com os centros do mundo custa muito caro para o lado mais fraco da corda. No caso, a gente. Então, o que ele está querendo aqui é só porque a gente troque de senhor. Vamos parar de ser colonizados pelo Ocidente para ser colonizados pela China. E aqui tem outra mentalidade que eu acho muito engraçado, que é tecnologia para concorrer com os asiáticos. A China tinha tecnologia para concorrer com os americanos, com os europeus? Não. O que ela fez? Ela começou a copiar a tecnologia deles. Engenharia reversa, fazer literalmente cópias, quebra de patentes. É assim que a gente consegue tecnologia. A gente não tem que receber os produtos asiáticos aqui. A gente tem que barrar tudo. A gente tem que fazer a mesma coisa que eles fizeram com os ocidentais para começar a copiar a tecnologia deles. Ponto número 1. Ponto número 2. População dos asiáticos. Isso é muito importante. Porque o modelo chinês não é um modelo para o Brasil. Eles literalmente apostaram no seu estado forte, sacrificando a sua população. Eles falaram assim, bom, qual que é a técnica do Ocidente? Eles chamam, eles entram nos países com o seu capital e a partir da sua influência econômica começam a corromper internamente as elites políticas da periferia a qual eles estão se infiltrando até colonizá-la totalmente. A China aceitou receber esses capitais, esses investimentos diretos estrangeiros, receber as multinacionais, só que trucou, falou que eles garantiram que o Partido Comunista não ia perder a rédea da situação. Resultado, utilizaram a sua grande população, sua mão de obra escrava, para chamar as indústrias do mundo para lá, utilizou da sua unidade política forte para fazer quebras de patentes, roubar segredos de indústria, aprender de fato. Eles passaram a perna naqueles que já se achavam muito espertões. Então é malandro com malandro. Só que aí que tá, a gente não tem a população chinesa. E outra coisa, eu não estaria disposto a sacrificar, escravizar a minha população para conseguir aplicar essa mesma estratégia que a China fez. Não é o caminho para nós. Nós não temos nem a população, como ele está falando aqui, nem a imoralidade chinesa. Então, a gente não tem que concorrer com os asiáticos. A gente tem que se fechar contra eles. A gente pode se negar a competir. Fecha o mercado e não compete. A gente trabalha com o mercado interno do Brasil, que é muito grande, e busca uma cooperação com os países latino-americanos, justamente denunciando toda forma de imperialismo, seja chinesa, seja americana. E quiçá a gente consiga fazer isso até mesmo em países africanos. Então, assim, não há por que concorrer com os produtos asiáticos. Não é uma obrigatoriedade entrar nessa luta de leões que utilizam de qualquer tipo de tática
para ter um resultado material positivo no bolso. Então, assim, não faz sentido. Agora, vamos lá. Ele termina aqui o tweet com: agora, se eles pensam que é melhor ficar do lado da OTAN, o Brasil ficou com os americanos na Segunda Guerra e não deu em nada. Os anglo-saxões nunca vão tratar o terceiro mundo com respeito. Pois bem, aqui ele tem razão. Não faz sentido você negar o BRICS, negar o Oriente, para abraçar o Ocidente. Como também não faz sentido negar o Ocidente para abraçar o Oriente. Você só está trocando de carrasco. Então, assim, realmente não deu nada. O Brasil caminhou muito bem durante a guerra, quando os Estados Unidos e o Ocidente não tinham braços para interferir aqui. Aí a gente andou bem. Voltou a ter uma atenção para o seu quintal estratégico, aí o processo de colonização econômica retornou. De fato, não foi jogo algum estar ao lado do Ocidente. Então, nada vai mudar se você simplesmente trocar esse carrasco e abraçar os chineses, cara. Isso não faz sentido. Se você largar os americanos e abraçar o chinês, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Quiçá, não sei quem é pior. Porque a moral oriental também não é uma moral católica. Não é uma moral cristã. Não respeita os nossos valores de base. Eles fazem o que for necessário pelo sucesso das suas respectivas nações. Talvez eles sejam até mais antiéticos que o Ocidente. Não sei, não estou cravando isso. Mas é uma possibilidade. Você quer pagar pra ver? Eu não. Então, assim, isso aqui é a cabeça lunática dessa galera de quarta teoria política. Essa galera do mundo multipolar. Que não quer acabar com a globalização, que é essa interdependência econômica. Eles querem só setorizar a globalização. Ou seja, não é o livre comércio como um todo, mas a gente vai ficar restrito agora em bolhas. E o país fica refém igual. Não é um nacionalismo isso. Isso aqui é um regionalismo. Querem criar zonas civilizacionais que se conversam entre si. Isso aqui não é jogo para o Brasil. A gente tem que buscar o isolamento total. Se fechar no nosso país e buscar relações puramente pragmáticas, conforme a conveniência da geopolítica, e passar muito longe de qualquer jogo econômico. Bom, para que eu possa ilustrar um pouco melhor o que eu quero dizer aqui, tem um pequeno parágrafo no livro Globalização versus Desenvolvimento, do Adriano Benagnon, que era um diplomata e economista que integrou o PRONA junto do Enéas Carneiro, que ele explica justamente isso aqui. Está na página 71 de Globalização versus Desenvolvimento. O capítulo 1.4.2. O título é: Para ser centro, livre-se do centro. Então, deixando bem claro essa mentalidade aqui que o rapaz expôs. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui para vocês poderem acompanhar a leitura, né? Aqui, ó, vou até me diminuir aqui. Vamos lá, então. Para ser centro, livrar-se do centro. A consciência nacional universalista gera o pressuposto do desenvolvimento. Não deixar-se guiar pelo centro mundial. O que ele está querendo dizer aqui? O que antecede o desenvolvimento é uma explosão cultural, uma mentalidade nacional de fato, essa consciência nacional. Ele coloca universalista também porque ao florescer, geralmente antes dos grandes movimentos de desenvolvimento, você tem grandes surtos de uma cultura nacional, que ela vê o que há de universal no homem, mas também analisa suas características particulares. E o ponto fulcral para que esse surto cultural, intelectual, responda positivamente para uma cultura econômica sadia para a nação, é entender que a sua singularidade e não se deixar ser guiado pela mentalidade dos centros do mundo. Sabe esses pseudo-intelectuais da esquerda que repetem as mesmas cacofonias europeias, norte-americanas, do racismo estrutural, da dívida histórica e afins? Então, eles não têm uma mentalidade nacional universalista. Eles têm uma mentalidade colonialista. Mesmo que eles defendam lá o decolonialismo, eles estão repetindo exatamente as mesmas teses que os grandes banqueiros do mundo financiam. Mas, bom, vamos lá. Então é necessário uma mentalidade nacional universalista que se guie e não se deixe guiar. Vamos lá. Assinalamos a importância que tem nos Estados Unidos tido 2 guerras de independência contra a Inglaterra. A Alemanha teve seu início de industrialização graças ao bloqueio continental aos produtos ingleses sob Napoleão. O
que ele está apontando aqui? Os dois países protagonistas, queria até três, tem o Japão também, né? Mas no século XIX foi os Estados Unidos e a Alemanha, que surgiram de fato, assim, a Alemanha, por exemplo, nasceu como nação de fato, né? E os Estados Unidos alcançou seu apogeu no século XIX, foi o século americano, o século XX, né? Mas para eles ter o seu século americano no século XX, o século XIX foi a sua grande ascensão. E tem, como você pode ver aqui, uma questão muito importante, que foi o afastamento da concorrência. E no caso, nem dada por eles. No caso americano, a Inglaterra tentou sufocar os Estados Unidos e os Estados Unidos descobriu que ele podia ser autossuficiente. Em vez de depender dos mercados a qual a Inglaterra estava bloqueando, ele percebeu que ele podia ser o próprio mercado em si. Então ele se desenvolveu com as próprias pernas. Foi obrigado a se apartar dos centros. A Alemanha, ela tem um contexto até um pouco mais engraçado, porque com o bloqueio continental francês, os produtos ingleses e industriais não tinham mais acesso ao mercado alemão. Tudo bem que a Alemanha não existia ainda tal como a gente conhece, mas enfim, só simplificando aqui. Eles perceberam que, eles iam ter que caminhar com as próprias pernas. A França não tinha estrutura para conseguir substituir as importações inglesas. Então, a Alemanha começa a se constituir quanto potência industrial. Novamente, ela não optou por se afastar dos centros. Ela foi obrigada a tal. E isso foi extremamente sadio. Nada melhor para uma periferia do que ser totalmente apartada dos centros. Isso está na experiência histórica dos principais países do mundo hoje. Mas enfim, prossigamos. E desenvolveu-se mais tarde em oposição às diretivas ideológicas britânicas. Ou seja, a Alemanha não seguiu a lógica de livre mercadismo. Ela continuou investindo em si própria e buscando soberania e independência tecnológica e industrial. Os Estados Unidos foram mais protecionistas do que a Alemanha. Ambos não adotaram o livre comércio e por isso reverteram o que em meados do século XIX parecia irreversível, a superioridade da Grã-Bretanha, ultrapassando na produção industrial. Ou seja, através do rompimento da mentira ideológica britânica, que era o livre comércio, e investindo fortemente no seu país através do protecionismo, eles conseguiram afrontar a potência mundial da época, que era a Grã-Bretanha. Na virada do século XX, os Estados Unidos ficaram como centro único após a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha e o Japão recuperaram-se dos danos da guerra e formam com os Estados Unidos a tripolaridade das potências industriais. Lembrando, que esse livro aqui ele está um pouco defasado, foi antes ainda do boom chinês, então é por isso que ele não está citando a China aqui. Mas não interfere na análise dele. A China só seria mais um, que eu já expliquei a estratégia chinesa no começo, né? Que eles se aproveitaram do seu governo forte, da sua demografia, sua população. Mas enfim, não foge muito à regra, é justamente um estado forte condutor. Só que a China tem as suas características particulares, que a gente já citou. Mas não influi no que ele traz para nós aqui. E na verdade, esses exemplos aqui são até mais congruentes, porque o Brasil não tem muitas características semelhantes para emplacar as estratégias chinesas de desenvolvimento. A gente teria que adotar muito mais uma linha alemã-americana. A Grã-Bretanha retorna ao centro por meio de lances financeiros e imperialistas. Antes de a Segunda Guerra Mundial minar-lhe a economia real, ela se mostrava declinante, pelo menos desde a revalorização da Libra em 26. Essa deixou patente a queda na competitividade industrial. Durante a primeira metade do século XX, a Inglaterra e os Estados Unidos travaram contínuo conflito por zonas de influência e guerras por procuração, opondo os grupos Rockefeller e Shell. E aqui é muito importante. E perceba, não existe aliança de países amiguinhos. Antes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos aproveitou todos os lances possíveis para expandir os seus campeões nacionais em um conflito quase que aberto com a Inglaterra, que são essas disputas por influências. Os Estados Unidos não ficou amiguinho e pediu para a Inglaterra ensinar ele como ser uma potência mundial. Pelo contrário, ele confrontou, roubou espaços da Inglaterra. Quer ser centro? Tome o centro. Quer deixar de ser periferia? Degladie-se com o centro. Proteja-se do centro. Não peça a amizade dele.
porque a amizade com o centro só gera o fio da parasitagem de corrupção das capacidades do seu país se desenvolver. Prosseguindo aqui. E nas duas guerras em que a Alemanha tentou obter a hegemonia mundial, os Estados Unidos só entraram na luta após grandes desgaste da sua aliada, mediante concessões. Por exemplo, a transferência do controle sobre áreas estratégicas, como as ricas em petróleo. Ou seja, os Estados Unidos é tão aliado da Inglaterra que ainda extorquiu ela nos seus dias mais difíceis. Ele soube tirar vantagem da situação. Sabe aquela coisa de o inimigo do... Como é que é? O inimigo do meu amigo... Ah, já me enrolei. Daqui a pouco eu tô falando que em casa de ferreiro... eu sou péssimo com essas coisas. Mas vocês entenderam a questão, né? Abri um parêntese muito longo aqui. Vamos lá. O caso é que a Alemanha não era amiga dos Estados Unidos. A Inglaterra também não. Ele se aproveitou que a Alemanha estava pressionando a Inglaterra e tomou a dianteira para ajudar a Inglaterra. Ele ainda extorquiu ela. Geopolítica prática. As disputas entre os centros favorecem o progresso e a industrialização. As disputas entre os centros favoreceram o progresso e a industrialização da Argentina e o Brasil, entre outros. O entendimento entre aqueles os tem reconduzido à periferia nos últimos 40 anos. Aqui é essencial. Enquanto os grandes centros imperiais estavam digladiando entre si, estavam ocupados demais, um extorquindo o outro, um atacando o outro, um tentando se defender do outro, para olhar para o que as periferias do mundo estavam fazendo. E isso foi muito bom para o Brasil e a Argentina, que conseguiram ter governos desenvolvimentistas, que focaram na substituição das importações, em criar as bases sólidas para aliançar um processo industrial. Eles deram um start para tentar sair dessa condição periférica. O problema é que foi a guerra acabar, foi o desentendimento entre os centros acabar, que eles voltaram a se amigar para lascar as periferias do mundo. Então, isso aqui diz muito sobre a nossa realidade atual. Deixa a Rússia se explodir com a Europa. Deixa os Estados Unidos se explodir com a China. A gente só extorque eles e fica fora. A gente aproveita esse momento de grande colisão entre os centros imperiais e a gente desenvolve o nosso, sob a ameaça de se aliar com o inimigo. China, se você não me deixar em paz aqui, eu me alio dos Estados Unidos. Estados Unidos, se você não deixar eu ter aqui as minhas indústrias, meter umas taxas sobre os seus comércios, dar uma expulsada nas suas multinacionais, eu me alio com a China. Você tem que saber jogar e não há nada melhor para as periferias do que a guerra entre os centros. Então, esse ponto aqui é fundamental, principalmente tendo em base aquele comentário daquele aquele moleque de QTP lá. Pois bem, não é da natureza do centro ser amigo de outro centro. Por muito tempo, Para as periferias, custa caro ter países centrais como amigos. Essa é a razão pela qual quem quis evitar a condição de periferia não conferiu prioridade ao objetivo de boas relações com o centro. Isso é, os Estados Unidos, para se desenvolver, ele não buscou fazer amizade com a Inglaterra. Ele teve 2 guerras de independência contra ela, e ainda assim, nos momentos que eles se aliaram, ele extorquiu ela. O objetivo central, quando você quer se desenvolver, é atacar e tirar o máximo de vantagem possível dos centros já estabelecidos. Então isso aqui tem que ficar muito claro, não existe boa vizinhança. A nossa boa vizinhança com a China é tentar tirar o máximo dela sem fazer concessões. Nossas boas vizinhanças com a OTAN é tirar o máximo deles sem fazer concessões. Esse que tem que ser o nosso ponto. Por vezes teve de conviver com a ligação perigosa, mas cuidando, antes de tudo, de fortalecer a independência e o desenvolvimento das forças produtivas. Isso é, você fica no meio fio, você tem que fazer aqueles flirts, fingir que está se aproximando, se afasta. Esse chega, mas não chega. Mas ao mesmo tempo, tendo como centralidade a produtividade do seu país, o desenvolvimento de políticas industriais, a independência, a sua geopolítica, as suas relações internacionais, tem que parecer ambígua mesmo. Porque ela é. Porque ela não está respeitando a congruência do jogo internacional. Ela está respeitando seus interesses. E você faz o que for preciso para desenvolver o seu país, dando facada em que for necessário. Pois bem,
Eu só me perdi aqui. Tá, achei. Foi o que fez o Japão no século XIX para o século XX. E após a Segunda Guerra Mundial, quando sofreu a ocupação militar dos Estados Unidos, e apesar desta, não permitiu que, à exceção de parte de poucos setores, os investimentos diretos estrangeiros penetrassem em sua economia. Com isso, evoluiu para a posição econômica tecnológica superior às de antes da guerra. Isso é, até o Japão, sem ter como se defender fisicamente, belicamente, ele conseguiu fazer joguetes internos com a ocupação dos Estados Unidos, inclusive se aproveitando da ameaça soviética, que os Estados Unidos não iam querer perder aquele ponto, né? Para conseguir manter a sua soberania econômica. Se você for ver, no pós-guerra, entre todos os países do mundo, o Japão foi um dos que menos recebeu investimentos diretos estrangeiros, o que significa que ele protegeu a sua economia e também, na medida do possível, evitou a financiarização, o que a Inglaterra não conseguiu e que só enfraqueceu ao longo dos últimos 70 anos. Então, perceba como existem várias estratégias, só que é necessário uma elite que conduza esse processo com visão no interesse nacional. E não por paixões ideológicas, não por interesses privados, não por interesses de grupo. O mais importante, ironicamente a gente volta meio que para a Realpolitik do Bismarck, né? Mas é tudo pela nação, nada contra a nação. Então, esse é o nosso direcionamento. Não interessa-nos as paixões, da Internacional Comunista, as paixões, não, o sentimento terceiro mundista, não, as paixões do bloco orientalista para a gente acabar com o Ocidente. Não nos interessa isso. A gente vai fazer o que for necessário pelo bem do Brasil. Nada além do Brasil nos interessa. Defender a Santa Sé, sim. Aí eu abro esse parênteses. Mas, fora isso, se lasque. A gente não tem que se alinhar totalmente com ninguém. A gente tem que fazer o que é do nosso interesse. Pois bem, eu vou ficando por aqui então. Esse aqui foi meu recado. Espero que tenha sido útil para vocês e que vocês não caiam nessa papagaiada de o mundo multipolar, porque tem que se afastar dos Estados Unidos, se aproximar do Oriente, e tem que se afastar de todos os centros. Nada melhor para uma periferia do que um bloqueio total contra todos os centros. Zero relações. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo ou live. Falou!